Um paciente de 68 anos, certa vez, me procurou no consultório e disse: Doutora, faço do mesmo jeito há mais de 40 anos, mas ultimamente algo não está certo. Ele não estava doente, não tinha começado nenhum remédio novo, mas o que estava prejudicando silenciosamente o corpo dele era a masturbação, não o ato em si, mas a forma como ele praticava. E ele não fazia ideia de que isso estava afetando o coração, a próstata e até a capacidade de sentir prazer. Sou a Dra. Beatriz Tavares, urologista com mais de 15 anos de experiência cuidando da saúde íntima de homens acima de 60, ajudando vocês a manter força, circulação e confiança sem vergonha, sem depender só de remédios e sem ficar na tentativa e erro. Você já ouviu falar que é saudável, né? Mas depois dos 60, alguns hábitos íntimos podem silenciosamente se tornar prejudiciais, sem nenhum sinal de alerta óbvio. Neste vídeo, vou revelar 7 erros que homens maduros cometem durante a masturbação e como corrigir cada um deles antes que afetem sua energia, seu desempenho ou sua saúde a longo prazo. E olha, o erro número 6 é aquele que quase todo mundo comete sem perceber. Bora começar? Antes de entrar no assunto, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos conselhos pensados, especialmente para você que tem mais de 60. E se esse vídeo faz sentido para você, digita 1 nos comentários. Se não faz sentido, digita 0. Seu feedback me ajuda demais a criar conteúdos cada vez melhores. Agora vamos pro primeiro erro. Algo que tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos e que silenciosamente está mudando como seu cérebro e seu corpo respondem ao prazer. Erro número 1. Usar pornografia como estímulo principal. Ao longo desses 15 anos de consultório, inúmeros homens, geralmente no fim dos 60 ou início dos 70, sentaram na minha frente com a mesma preocupação discreta. Doutora, parece que não sinto mais muita coisa. É como se meu corpo estivesse ficando dormente. E eu não sei porquê. Quase sempre eu faço uma pergunta simples. Com que frequência você depende de pornografia? E na maioria das vezes os olhos se abaixam, não por vergonha, mas porque nunca imaginaram que isso pudesse causar dano real. Olha só, depois dos 60, o sistema de dopamina do cérebro, aquele responsável pelo prazer e pela motivação, já não é tão afiado ou flexível quanto antes. Assistir a clipes intermináveis de conteúdo adulto, com aquela velocidade e intensidade toda, inunda o cérebro com mais estímulos do que ele foi projetado para suportar. E quando isso se repete dia após dia, semana após semana, o cérebro se adapta da pior forma possível. Ele começa a se anestesiar. Isso significa que aquilo que você antes curtia, aquela faísca natural da intimidade, começa a desaparecer. O toque já não é mais o mesmo. O corpo não responde com a mesma rapidez. E mesmo que você ainda seja fisicamente saudável, sua capacidade de se conectar de verdade, de sentir algo real, vai embora em silêncio. O mais triste é que muitos homens mais velhos culpam a si mesmos. Pensam que perderam isso por causa da idade, mas na real não é a idade, é a superestimulação. E se você não reconfigurar o sistema de resposta do cérebro, esse entorpecimento pode persistir por anos, até décadas. Então, se você notou uma queda na sensibilidade, na conexão ou na satisfação, não ignore. Esse primeiro erro pode ser a razão oculta por trás de tudo. E o mais surpreendente, o próximo erro não tem a ver com o que você assiste, mas onde faz e como esse ambiente prejudica silenciosamente seu corpo de maneiras que a maioria nem percebe. Erro número 2. Se masturbar sentado no vaso sanitário. Esse pode parecer inofensivo no começo, até conveniente, né? Ao longo dos anos, conversei com muitos homens que admitem discretamente que o banheiro se tornou o espaço privado deles, não só para a higiene, mas para o alívio também. É ali onde ninguém interrompe, a porta tranca e as rotinas parecem seguras, mas o que a maioria não percebe é que se masturbar sentado, especialmente no vaso, faz muito mais mal do que imaginam. À medida que a gente envelhece, proteger a circulação se torna crucial. O fluxo sanguíneo é a base da função sexual saudável, do bem-estar da próstata e até da capacidade de se recuperar depois do clímax. Ficar sentado por longos períodos, especialmente naquela postura curvada e meio espremida que muitos adotam no vaso, restringe o fluxo para a região pélvica, pressiona a próstata, tensiona o assoalho pélvico e sutilmente danifica nervos que já estão mais frágeis com a idade. Eu tenho visto esse padrão com muita clareza. Homens no fim dos 60 e nos 70 desenvolvem inchaço depois de urinar.
Aquele gotejamento chato, dificuldade para esvaziar totalmente a bexiga ou até dor na virilha e nunca relacionam isso a esse hábito privado. Mas eu posso afirmar como urologista que já analisou centenas de exames, ouviu histórias e acompanhou resultados. Essa posição aparentemente inocente pode iniciar uma reação em cadeia lenta que com o tempo piora tudo da intimidade amicã. A solução não é complicada. Questão de consciência mesmo. Se isso soa familiar para você, considere mudar o ambiente. Fique em pé. Se recline num lugar confortável. Dê à área pélvica espaço para respirar e circular direito. Acredite, sua próstata está pedindo silenciosamente para você parar de espremer lá desse jeito. Se você achou esse erro surpreendente, espera até ouvir o próximo. É algo que a maioria dos homens mais velhos fazem perceber e que secretamente reprograma o corpo para sentir menos prazer a cada tentativa. Erro número 3. Apressar a experiência. Um dos hábitos mais comuns que observo, especialmente em quem passou décadas sob estresse, rotina corrida, ou simplesmente aprendeu a manter tudo rápido e silencioso, é correr durante a masturbação. Tratam como uma tarefa a cumprir, um momento a ser vencido rapidinho, em vez de algo para ser sentido plenamente. Mas olha o problema. Depois dos 60, o corpo não funciona bem sob pressão, seja ela literal ou emocional. Já ouvi pacientes dizerem: doutora, só quero terminar logo. Não tenho tempo para prolongar. Mas ao apressar, você coloca o sistema nervoso num estado de tensão. A frequência cardíaca sobe rápido demais, os vasos se contraem, os benefícios relaxantes e hormonais do orgasmo, a ocitocina, a dopamina, a serotonina, não atingem seu potencial máximo. Você pode até chegar ao clímax, mas o corpo não recebe a verdadeira recompensa. Em vez de se sentir satisfeito, você se sente mais vazio. Em vez de energizado, fica esgotado. Pior ainda, esse padrão de pressa ensina ao corpo que o prazer é rápido, raso e desconectado. Com o tempo, você começa a perder sensibilidade, não sustenta a excitação direito, luta para manter o interesse com um parceiro ou parceira e acha que é só a idade. Mas não é. É o hábito da urgência que está roubando silenciosamente algo muito mais poderoso do que alguns minutos de alívio. Então, desacelera, faz de cada momento algo intencional. Seu corpo ainda é capaz de sensações profundas. Se você der espaço para sentir, respira, pausa, não tem linha de chegada aqui, tem presença. Falando em presença, a maioria dos homens nem percebe que está negligenciando um dos grupos musculares mais importantes do corpo masculino, o sistema oculto que controla tudo, da força da ereção ao controle da bexiga. É o próximo tema. E quando você entender isso, tudo na sua saúde sexual pode mudar. Erro número 4. Ignorar o assoalho pélvico. A maioria dos homens nunca ouviu falar dele e, no entanto, o assoalho pélvico é uma das partes mais vitais do corpo, especialmente depois dos 60. É tipo a base sobre a qual ficam a bexiga, a próstata e os órgãos sexuais. É o motor oculto que alimenta tudo, das ereções aos orgasmos e ao controle urinário. Quando esse conjunto muscular está fraco ou negligenciado, tudo começa a sofrer silenciosa, porém profundamente. Lembro de um homem no fim dos 60, ex-atleta, pai orgulhoso, que veio reclamar de queda no desempenho sexual. Doutora, disse ele, eu, como bem me exercito, mas algo simplesmente não funciona mais. O que ele não percebia era que o assoalho pélvico dele, antes forte e ativo na juventude, havia ficado adormecido anos sentado, acumulando tensão no baixo ventre e, ignorando essa região, deixaram ele desconectado e com dificuldades reais. Ao se masturbar sem ativar o assoalho pélvico ou pior, ao forçar e fazer muita pressão, você coloca uma carga desnecessária sobre a próstata e enfraquece justamente os músculos que deveriam sustentá-la. Com o tempo isso leva a vazamentos, gotejamento, pior qualidade de ereção e menor sensação no clímax. Não é algo que surge de uma vez. Vai se instalando silenciosamente ano após ano. A boa notícia é totalmente possível reativar esses músculos. Contrair suavemente a área que você usaria para interromper o jato de urina durante a excitação desenvolve consciência e força. Com o tempo, esse hábito simples pode restaurar não apenas a função física, mas também a confiança. Muita gente me pergunta nos comentários como fazer isso direito e eu vou fazer um vídeo específico sobre exercícios práticos para o assoalho pélvico. Se você quer esse conteúdo, deixa um sim aqui embaixo. E falando em confiança, atividade de mais ou de menos nessa área da sua vida pode desajustar todo o sistema. Talvez surpreenda saber que a frequência com que você se toca pode ter um papel muito maior do que imagina. Vamos entender por quê. Erro número 5. Frequência alta demais ou baixa demais.
Esse é um tema sobre o qual muitos homens hesitam em falar. Alguns temem estar fazendo demais, outros se perguntam em silêncio se ficar um tempo demais sem. Entre vergonha, confusão e conselhos ultrapassados, muitos acima dos 60 acabam seguindo um caminho solitário e incerto. E olha, eu recebo muitas mensagens perguntando exatamente isso. Doutora, quantas vezes é normal? O que vejo na prática é o seguinte: os dois extremos podem causar dano. Quando um homem se masturba com muita frequência por hábito, tédio ou emoções não resolvidas, o corpo muitas vezes não acompanha. A energia cai, o tecido da próstata fica irritado e com o tempo pode demorar mais para recuperar ou o interesse pela intimidade real pode desaparecer. Vira menos sobre desejo e mais sobre rotina, o que embota o sistema nervoso e esgota a vitalidade. No outro extremo, alguns param totalmente por causa de medicação, questões de saúde, culpa religiosa ou a crença de que agora estão velhos demais. Aliás, muita gente me pergunta sobre religião e sexualidade e eu sempre digo: cuidar da sua saúde sexual não é pecado, é saúde. O que não percebem é que o corpo, como qualquer sistema, precisa de circulação regular. A excitação sexual, mesmo sem orgasmo, ajuda a manter o fluxo de sangue nos genitais, nutre as terminações nervosas e mantém a força erétil. Quando isso falta por muito tempo, instala-se a atrofia, o desejo diminui e a porta para a conexão física e emocional começa a se fechar sem aviso. Não existe um número perfeito, mas para a maioria dos homens acima de 60, 1-2 vezes por semana, feito com presença e cuidado, costuma ser um bom ponto de equilíbrio. Permite manter a circulação, restaurar o ritmo hormonal e manter o sistema vivo, sem exaustão. Lembre-se, não se trata de regras rígidas. E sim, discuta com a idade, o corpo fala mais baixo. E mesmo quando a frequência está certa, um erro comum ainda pode desfazer todo o progresso. É algo que a maioria faz instintivamente, sem perceber que está lesando os nervos e mudando a própria forma do pênis. Veja a seguir. Erro número 6. Usar pressão ou força em excesso. Esse é um dos erros mais ignorados e um dos mais danosos que vejo em homens mais velhos. Perdi a conta de quantos pacientes se sentaram à minha frente, frustrados e confusos, dizendo coisas como: doutora, não sinto como antes, ou está exigindo mais esforço do que nunca. Por trás dessas frases, muitas vezes é um hábito silencioso em que nunca pensaram duas vezes, usar pressão demais ao se tocar. Eu entendo perfeitamente. À medida que a sensibilidade diminui com a idade, a resposta natural é apertar mais, pressionar mais forte ou tentar recriar a sensação perdida com intensidade. Mas aqui está a verdade que o corpo tenta dizer: força não restaura a sensação, ela destrói. Os nervos do pênis são delicados, especialmente nos 60, 70 e além. Anos de fricção agressiva, apertos fortes ou uso de objetos e superfícies que aplicam força excessiva podem causar danos físicos reais, microfissuras no tecido, perda de elasticidade, até cicatrizes internas que podem levar à curvatura, menor fluxo sanguíneo e dor durante a excitação. Não é apenas desconfortável, pode mudar permanentemente a anatomia. Esse tipo de trauma é um ladrão silencioso, não aparece da noite para o dia, se acumula lentamente e quando você percebe a diferença, o dano já está bem adiantado. Tenho pacientes que desenvolveram até a doença de Peyronie por causa desse tipo de hábito prolongado. Há ainda outra camada nessa história. Quando um homem sente que precisa lutar pelo prazer, ele se desconecta da alegria do ato. Vira batalha, não cuidá-lo. Só esse padrão mental já pode remodelar a capacidade do corpo de relaxar e receber prazer naturalmente. Então, seja mais gentil com você mesmo. Seu corpo merece esse cuidado e o seu eu futuro vai agradecer demais. Falando em desconexão, há um último erro que vai além da técnica, além do corpo. É algo emocional, até espiritual e, infelizmente, muito comum entre homens mais velhos e talvez seja o mais nocivo de todos. Vamos falar sobre ele agora. Erro número 7. Se masturbar sem emoção, conexão ou intenção. Esse é o erro mais invisível e muitas vezes o mais doloroso. Não é sobre o que você faz, com que frequência ou onde. É sobre como você se sente quando faz. Com o tempo, muitos homens passam a ver o autoerotismo como algo mecânico, rotineiro, vazio. Sem significado real, torna-se uma fuga silenciosa da solidão ou um hábito opaco feito sem pensamento, sem emoção e sem intenção. Conversei com muitos homens nos 60, 70 e além que dizem a mesma coisa. Não é como antes, ou nem sei mais porque me esforço. A verdade é que o corpo ainda pode funcionar, mas o coração não está ali.
Falta conexão, falta presença, falta calor e essa distância emocional cobre um preço não só mental, mas físico também. Quando a masturbação se desconecta da emoção, o sistema nervoso é treinado a esperar prazer sem propósito. Você pode até chegar ao clímax, mas o cérebro e o corpo não liberam os mesmos hormônios reparadores. Você não recebe a ocitocina que eleva o humor, nem a dopamina que sustenta a motivação. Em vez disso, fica uma sensação de apatia, uma sombra do que a experiência já foi um dia. Mais profundamente ainda, reforça-se a ideia de que o prazer é algo a ser feito sozinho, em silêncio, sem alegria, mas não precisa ser assim. Mesmo o toque a sós pode ser sagrado, atento e afirmador da vida. Um momento de reconexão com o corpo que envelhece, não com vergonha, mas com gratidão sincera. Seu corpo ainda é seu, ainda sente, ainda importa. Muita gente me escreve dizendo que se sente sozinha nisso, que perdeu a esposa ou que está há anos sem um relacionamento. E eu sempre respondo, conexão emocional pode começar com você mesmo. É sobre olhar para o espelho e reconhecer que você ainda merece prazer, ainda merece se sentir vivo, ainda merece dignidade na intimidade. Agora que exploramos os 7 erros, vamos juntar tudo, porque a verdadeira transformação começa quando você entende como reconstruir essa relação, como reconectar com força, confiança e vitalidade em qualquer idade. Se você chegou até aqui, quero falar não só como médica, mas como alguém que respeita profundamente a jornada que você está vivendo. Ao longo desses 15 anos, vi tantos homens bons lutarem em silêncio. Culpam a idade e culpam o tempo. Alguns até culpam a si mesmos. Mas a verdade é que ninguém nos ensinou a cuidar do corpo à medida que ele envelhece, especialmente no que diz respeito à sexualidade, ao prazer e à conexão íntima. Você acabou de ouvir os 7 erros mais comuns que homens maduros cometem em relação à masturbação, e nenhum deles nasce de preguiça ou ignorância, mas de hábito. Décadas fazendo o que funcionava, sem perceber que o corpo, como a vida, muda. Circulação mais lenta, próstata mais sensível, um sistema nervoso que já não tolera força ou descuido, um coração que deseja não apenas sensação, mas sentido. Deixa eu ser clara. Não há nada vergonhoso em se tocar. Não há nada vergonhoso em buscar conforto, alívio ou até alegria através do próprio corpo. O que se torna perigoso é quando paramos de prestar atenção, quando apressamos, quando desconectamos, quando presumimos que o que funcionou antes sempre funcionará. Veja, cada um desses erros que falamos tem algo em comum, desconexão. Essa é a verdadeira ameaça. Não é a idade, não é o desejo, mas a erosão lenta da conexão com o próprio corpo, com o próprio prazer e com a própria vitalidade. A boa notícia não é tarde, nunca é. Seu corpo ainda está falando com você. Mesmo que mais baixo, mesmo que demore mais para responder, mesmo que as coisas não pareçam as mesmas, ele continua vivo e quer sua atenção, seu cuidado, seu respeito. É como um carro clássico, sabe? Precisa de uma condução diferente com a idade, e isso não o torna menos valioso. Em muitos sentidos, o torna mais sagrado, mais especial. Então, o que fazer agora? Começa aos poucos. Seja mais gentil consigo mesmo. Seja mais consciente. Reaprenda o território do seu corpo. Use intenção, não hábito automático. Curiosidade, não vergonha. Para de perseguir desempenho e passa a honrar a sensação. Não tenha medo de respirar, pausar, sentir profundamente, sobretudo não para de acreditar que a conexão ainda é possível consigo mesmo e com os outros. Já vi homens 60, 70 e até início dos 80 transformarem completamente sua saúde, sua intimidade e sua energia quando deixaram de ver o envelhecimento como fim e passaram a vê-lo como mudança, como evolução. Você merece essa mudança, merece voltar a sentir de verdade. Merece viver com consciência, força e dignidade, mesmo nos cantos mais íntimos da sua vida. Porque no fim das contas não se trata apenas de evitar erros. É sobre reclamar o poder silencioso que ainda existe em você, e eu garanto de coração, ele ainda está lá esperando para ser redescoberto. Agora pega o que aprendeu hoje, aplica com gentileza e lembra, seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão em como você escolhe viver este próximo capítulo com cuidado, com sabedoria e com orgulho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com outro homem que precise ouvir essa mensagem. E olha, muita gente tem me perguntado sobre consultas particulares. Se você quer conversar comigo, deixei o link na descrição do vídeo. Vamos juntos nessa jornada de reconexão e saúde. Um abraço e até o próximo vídeo.